Olá, você está no Passeio Grátis. E essa é a aula de número 6. Aula número 6 de interpretação de texto. Se você não assistiu às outras aulas, procure assistir o card da aula anterior aqui em cima. Então, tem que ver a aula anterior. Tem que ver todas as aulas, seguindo da 1 até a 6 e por aí vai. Porque é uma sequência que vai ajudar você a interpretar texto nos concursos, tá? Então, vamos aprofundar cada vez mais a interpretação. Vamos fazer questões comentadas. E hoje é a aula 6. Vamos direto ao ponto? Então, nesse encontro vamos falar de interpretação e compreensão de texto. Vou começar debatendo da parte prática e o texto inicial é a pressa de acabar. Evidentemente, nós sofremos agora em todo o mundo de uma dolorosa moléstia, a pressa de acabar. Os nossos avós nunca tinham pressa. Ao contrário, adiar, aumentar, para eles era a suprema delícia. Como os relógios nesses tempos remotos não eram maravilhas de precisão, os homens mediam os dias com todo o cuidado de dar atenção. Sim, em tudo, essa estranha pressa de acabar se ostenta como a marca do século. Não há mais livros definitivos, quadros destinados a não morrer, ideias imortais. Trabalha-se muito mais, pensa-se muito mais, ama-se mesmo muito mais, apenas sem fazer a digestão e sem ter tempo de a fazer. Antigamente, as horas eram entendidas, eram entidades que os homens conheciam imperfeitamente. Calcular a passagem das horas era tão complicado como calcular a passagem dos dias. Inventavam-se relógios de todos os moldes e formas. Hoje, nós somos escravos das horas, dessas senhoras inexoráveis, que não cedem nunca e cortam o dia da gente numa triste migalharia de minutos e segundos. Cada hora é para nós distinta, pessoal, característica, porque cada hora representa para nós o acúmulo de várias coisas que nós temos pressa de acabar. O relógio era um objeto de luxo. Hoje, até os mendigos usam um marcador de horas, porque tem pressa de acabar. O homem mesmo será classificado, afirmo eu já com pressa, como o homens cinematográficos. Nós somos uma delirante sucessão de fitas cinematográficas. Em meia hora de sessão, tem-se um espetáculo multiforme e assustador, cujo título geral é Precisamos acabar depressa. O homem de agora é como a multidão, ativo e imediato. Não pensa, faz, não pergunta, obra, não reflete, julga. O homem cinematográfico resolveu a suprema insanidade, encher o tempo, atropelar o tempo, abarrotar o tempo, paralisar o tempo para chegar antes dele. Todos os dias, dizem que ele não vê a beleza do sol ou do céu e a doçura das árvores, porque não tem tempo. Diariamente, nesse número de horas retalhadas em minutos e segundos, que uma população de relógios marca, registra e desfia. O pobre diabo sua, labuta, desespera com os olhos fitos nesse hipotético poste de chegada que é a miragem da ilusão. Uns acabam pensando que encheram o tempo, que o mataram de vez. Outros, desesperados, vão para o hospício ou para os cemitérios. A corrida continua. E o tempo também. O tempo insensível e incomensurável. O tempo infinito para o qual todo o esforço é inútil. O tempo que não acaba nunca. É satanicamente doloroso.
Mas que fazer? Então, esse é o texto. E agora vamos discutir as questões. A primeira questão, ela pergunta, né? Essa estranha pressa de acabar se ostenta como a marca do século. O trecho acima contém o eixo temático da crônica, que é a pressa de acabar. É? Escrita por João do Rio em 1909. Na construção da opinião presente nesse trecho, é possível identificar um procedimento de uma estranha pressa de acabar se ostenta como a marca do século. É uma negação? Ele está negando alguma coisa? O procedimento foi de negação? Essa estranha pressa de acabar ostenta como marca do século. Isso é uma dedução? Ele deduziu isso? Não, ele não deduziu isso. Ele está afirmando. Essa estranha pressa se ostenta como marca do século. Isso é uma gradação? Isso é uma gradação. Porque essa estranha pressa foi gradativamente aumentando até se ostentar como a marca não de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, até se ostentar como a marca do século. Essa pressa aqui, essa pressa. Acabou para se transfigurar como a marca do século. É uma forma de gradativamente até chegar lá. Isso não é uma generalização. Esse raciocínio aqui é um raciocínio que muitos autores trazem em suas obras, certo? Então, nessa prova, o primeiro gabarito saiu como gradação. Só que há aqui um erro nisso. E onde é que está o erro nisso, Jarbas? Por que há uma gradação aqui e não é gradação a resposta? Pronto. Porque essa estranha pressa que saiu daqui e chegou aqui na marca do século, certo? Beleza? Ela é uma gradação no texto. Ela é uma gradação no texto. No texto ela vai em gradação até chegar aí. Mas ele quer saber no trecho. Então, você me responde, é uma gradação isso? No texto é. E no trecho? No trecho não tem gradação. A estranha pressa se ostentou dessa forma. Ele, então, tem uma gradação no texto, mas o trecho não traz gradação. O trecho está generalizando porque me colocou no meio disso, te colocou no meio disso, colocou todo mundo no meio disso, como se o mundo todo, o século todo, fosse dessa forma. Então, do ponto de vista do trecho, há uma generalização. Do ponto de vista do texto, há as duas coisas, generalização e gradação. Mas a questão, explicitamente, pede o ponto de vista do trecho. Essa palavrinha aqui fez com que o gabarito fosse revisto e discutido nessa prova. Isso foi discutido, eu estou trazendo a discussão para você. Porque há, de alguma forma, uma gradação, mas essa gradação não está no trecho, está no texto todo. E há uma generalização que está aqui também. Então, poderíamos estar na dúvida entre C e D. Isso é normal. O que é que vai ser definido aqui? Se vai ser uma gradação ou uma generalização. Essa palavra aqui, trecho. Nesse trecho aqui, não há gradação. Embora e essa gradação acontece do ponto de vista do texto. Então, a resposta certa é generalização. Então, eu expliquei direitinho para que vocês entendam que há uma gradação textual. E há. Só que não é no
trecho, e sim no texto. Vamos lá? Questão de número 2. Hoje, nós somos escravos das horas. Nós somos escravos das horas. O que quer dizer isso? As horas está nos escravizando. Quem são as horas? Essas senhoras inexoráveis que não cedem nunca. As horas são senhoras inexoráveis que não cedem nunca. As horas são iguais às senhoras. Nesse fragmento, de novo, é nesse fragmento, para não haver mais necessidade daquela discussão, trecho e texto. Aqui é o fragmento. Eu preciso voltar ao texto? Não, porque é só o fragmento. O autor emprega uma figura de linguagem para expressar o embate entre o homem e o tempo. Se o homem está em embate com o tempo, o homem está tratando o tempo como se fosse outro ser humano, que as horas fosse uma senhora. Está tratando como se fosse uma pessoa. Como é o nome disso? Personificação. Se ele estivesse sendo irônico, seria uma ironia. Se ele estivesse exagerando, seria uma hipérbole. Se ele estivesse aliviando, suavizando, seria um eufemismo. Mas como ele está tratando como pessoa as horas, que são senhoras que não cedem, então isso é uma personificação das horas. A resposta correta é a letra D. Vamos então para a questão de número 3. Vamos então para a questão de número 3. Na questão de número 3, ele diz: nós somos uma delirante sucessão de fitas cinematográficas. Aqui nós somos iguais às fitas. Lá as horas eram iguais, né, às senhoras. Aqui nós somos iguais às fitas. Ao comparar os seres humanos com filmes, o autor estabelece uma crítica. No contexto, essa crítica pode ser sintetizada pelo seguinte termo: insubordinação de hierarquias. Não teve alguém mandando em alguém. Coisificação das pessoas, sim. Por quê? Porque ele pegou nós, pessoas, e coisificou essas pessoas, somos nós, a uma fita. Então, nós somos uma sucessão de fitas. É exatamente o inverso daquilo lá atrás. Enquanto aqui ele pegou uma coisa, as horas, transformou em pessoas, que é personificação, aqui ele pegou uma pessoa e transformou em coisa. É a coisificação. Não é arrogância desmedida, nem intolerância moral. Resposta letra B. Coisificação das pessoas. Na próxima questão, a questão 4. A questão 4, ele diz. O homem cinematográfico resolveu a suprema insanidade, que é o quê? Encher o tempo, atropelar o tempo, abarrotar o tempo, paralisar o tempo para chegar antes dele. De acordo com a leitura global do texto, o autor caracteriza a tentativa de controlar o tempo, como que suprema insanidade, ou seja, controlar o tempo é uma suprema insanidade, certo? Observe o que ele está trazendo, né? Ele está dizendo que o autor caracteriza a tentativa de controlar o tempo como uma suprema insanidade. Porque se trata de uma tarefa que não está ao alcance do homem. O trecho que melhor expõe a insanidade, ele quer o trecho que expõe a insanidade. Os homens mediam os dias com todo cuidado, sem insanidade? Não, não é insanidade. É zelo. Inventaram seus relógios de todos os modos e formas? Não, isso é o homem evoluindo, mudando, trocando relógio para ajustar as horas. O homem de agora é como a multidão, ativo e imediato. Não, o homem ativo não é o homem louco. O homem ativo é o homem
aqui está cada vez mais, como o nome diz, mais ativo diante das coisas. Sua labuta desespera com os olhos fitos nesse hipotético poste. Olha, desesperar com os olhos fitos, né? Fitos, né? Quer dizer, como fixos ali, né? Nesse hipotético poste, quer dizer, como você ficar fixos ali num poste hipotético. E isso aqui tem a ver com a insanidade. O homem desesperado, na sua labuta, ele está desesperado com os olhos fitos nesse hipotético poste. Então, portanto, a resposta certa é a letra D de dado. Próxima questão. Na próxima questão, é para comparar o texto, né, A Pressa de Acabar, que acabamos de ver, com essa tirinha. Essa tirinha diz: a internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Ora, a tira pode ser relacionada com o texto anterior. O trecho da crônica que melhor evidencia essa relação. Ele quer saber o trecho da crônica que melhor evidencia a relação com isso aqui. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Trabalha-se muito mais, pensa-se muito mais, ama-se muito mais. Tem a ver com aquilo? Não. Não tem a ver com réu, com juiz, com aquele, nada disso. Não é a letra A. Em meia hora de sessão tem-se um espetáculo multiforme e assustador. Aqui a internet é o tribunal, milhões de juízes, né, e nenhum réu. Tem espetáculo multiforme aqui? Não, também não. Letra C, não pensa, faz. O homem não pensa, faz. O homem que não pensa, faz. Não pergunta, obra. Não reflete, julga. Olha aqui, ó. O homem julga. Ó, o tribunal julga. Tribunal, julgar, juiz julgando, porque não reflete que ele mesmo pode ser um réu e está julgando o outro. Então, a letra C diz, ó, não pensa, faz. Não pergunta, obra. Não reflete, julga. Esse trecho aqui está relacionando com o texto anterior, né, que é a tirinha. Uns acabam pensando que encheram o tempo, que montaram de vez. Então, a resposta certa aí é a letra C. Não pensa, faz. Não pergunta, obra. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe com os amigos, porque aqui você pode passar grátis em concurso. Teremos todas as matérias para você estudar. Todas as matérias, conteúdo completo. Porque você está no Passeio Grátis.